Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu estou aqui na 19ª Feira do Livro de Rolante, no Rio Grande do Sul, e hoje eu vou conversar com a Jéssica e com a Diana sobre os livros que elas não só lançaram hoje aqui, mas também os livros que foram publicados anteriormente na feira do ano passado, né? As meninas são trigêmeas, né? O ano passado as três lançaram os livros. Olha que bacana isso, né? Numa família, né? As irmãs produzindo uma literatura. Isso é muito bacana, né? E algo que de fato é importante a gente saber como é que isso foi se desenvolvendo com vocês. Mas antes, lembrem sempre de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então, Diana, como é que se pronuncia? Heinheimer. Então eu ia dizer Heinheimer, né? Na época que eu morei em Igrejinha, eu levei um ano para dizer Heinheimer. Então eu ia falar, é difícil. Mas, olha, até que agora eu tô conseguindo dizer direitinho, né? Um pouco insegura no início, gente. Sempre tem que perguntar para quem de fato sabe, né? Bom, então, Diana, seja bem-vinda ao nosso canal, né? Então, compartilha com a gente um pouquinho sobre as tuas obras e como foi para ti, né, esse encontro com a literatura? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar mostrando nosso trabalho, né, no teu canal. Então, esse ano eu estou lançando o meu segundo livro, Colecionador de Porto Alegre. É o segundo livro. Eu lancei no final do ano passado, né? Só que agora, como a Joyce convidou a gente para vir fazer a publicação dele. Então, esse livro é uma investigação policial, né? Que conta a história da Ayla Domingues, que ela, junto com o delegado Bruno Borges, eles tentam investigar o caso que está o colecionador de crânios. É um livro policial. E o outro livro que eu lancei no ano passado foi o Melina Cólicos, Filho das Trevas, que é um terror. Então, eu tento escrever cada livro um segmento diferente, né? Então, começou com a inspiração que eu tive para escrever, tudo foi a Jéssica. Ela que foi a primeira irmã a começar a escrever e incentivou eu e a minha outra irmã, a Aline, que também já tem livro publicado, tudo, a escrever. Na escola, como a gente era mais tímida e não tinha muita convivência com os outros alunos, a gente começou a escrever na hora do intervalo. Então, nós três começamos a criar uma história juntos, que foi o primeiro livro, a Melina, foi começado a criar nós três juntos. Aí depois eu abracei o livro e disse, eu vou continuar, e comecei a escrever ele completo. Foi assim que começou a gente na escrita, né, mesmo. Que bacana isso, né, Diana, assim, porque eu já tive também uma experiência de começar a escrever junto com uma outra pessoa. Não é uma coisa nada fácil, assim, né? A gente acabou parando, na verdade, né? Nós fomos até um momento, e era muito interessante, porque aí parece que o caminho de um, daqui um pouco, encontrava, era muito interessante isso. E que bacana que vocês também começaram, né? Claro, talvez a partir daquele momento foram também acontecendo as diferenças entre vocês, né? Do caminho literário de cada uma, não sei. O gênero era diferente, né? A escrita, o gênero era diferente. Que eu sou muito do romance, né? A Diana é do terror, a Aline é fantasia. Então, quando a gente começou a escrever o projeto junto, não uniu muito, né? Por causa dos gêneros mesmo, mas a gente tem muita vontade de escrever junto, de novo.
porque é uma experiência muito, muito bacana, né? A gente poder colocar os gêneros todos juntos num livro. E é interessante, Jéssica, assim, poder pensar que talvez como se dá essa escrita de gêneros diferentes numa mesma obra, né? Eu já estou curiosa. Inclusive, já estou curiosa para saber que caldo que pode dar isso, né? E o quanto a perspectiva e o olhar de cada uma pode agregar para aquela história, né? É uma colcha de retalhos. Sim, tu vai moldando conforme tu vai, né? Que a gente pode criar primeiramente um segmento, né? Mas ao longo a gente pode ir moldando, né? Essa é a possibilidade da literatura, né? A gente pode moldar. E vocês já estão com esse projeto aí, assim, desenho? Ainda não. A gente está finalizando a faculdade, então a gente primeiro vai se focar na terminar esse ano a faculdade, mas ano que vem o nosso projeto é escrever um livro nós três juntos e publicar, né, também. Tá certo, tá certo. Publicar. Tem, né? Sim. A gente muitas vezes a publicação, a gente hoje teve aqui, né, uma conversa sobre os caminhos, né, do escritor, da escritora. Não é uma coisa fácil, mas a gente não pode desistir, né? Não. Jamais, assim, a gente tem que produzir isso e tem que ir atrás, né, de poder fazer com que realmente possa ser publicado. Então, eu já estou esperando, né? Então, mas claro, um passo de cada vez. Primeiro a faculdade, depois o livro. Então, Jéssica, nos conta um pouquinho então sobre a tua obra. Os Jogos Perigosos, então, eu comecei a escrever em 2017. Em 2017 eu lancei meu primeiro livro, né, que foi O Mais Perto do Seu Coração. E em 2017 eu também comecei os Jogos Perigosos. Primeiramente, ele seria um romance. Como eu leio bastante romance, né, sou uma pessoa romântica. Ele ia ser um romance. Só que eu percebi que não ia. Não ia ser um romance, ia ser um drama que envolve um triângulo amoroso. O mocinho, que a princípio ia ser mocinho, não foi o mocinho. E o vilão, que era para ser o vilão, não foi o vilão. Esse livro me fez muitas reviravoltas. Que a fase que eu estava vivendo em 2017 era meio conturbada. Então eu pensei, não, vou escrever. E virou Jogos Perigosos, que conta a história de uma menina, a Valentina, que ela escreve crônicas, ela é jornalista e acaba se envolvendo com uma pessoa que tem um caso, na verdade, com uma pessoa que é noiva, e ela se envolve com o chefe dela também. Então foi um livro totalmente diferente do primeiro. O primeiro é um romance, mas não leve, né? Mas era uma menina cheia de inseguranças, e a Valentina também tem inseguranças, né? Eu acho que eu me baseio muito no que eu sinto, né? Que como eu sou uma pessoa muito insegura, então eu tento transmitir tudo o que eu sinto no livro. Então, Jogos Perigosos foi um livro bem diferente e eu espero que as pessoas gostem, né? Que eu me dediquei muito a ele. Muito, muito bacana, assim, Jéssica e Diana, porque as histórias, elas também são uma forma da gente estar colocando para fora algo que é nosso. Ele, num primeiro momento, é nosso, né? E as mudanças que vão acontecendo também tem a ver com as transformações que a gente, né, vai passando, assim, né? Eu entendo muito o que tu está dizendo em relação ao que era para ser e que depois não foi, porque o meu próximo livro, que vai estar aí, né, no segundo semestre de 2022, ele começa com uma cena. Eu acordo e tem uma cena, e eu paro e penso,
Não, mas eu vou escrever suspense agora? Eu escrever suspense? Não, só um pouquinho, o que é isso? Mas aí quando a gente entra para dentro da história, quando a gente permite que a história nos leve, e muitas vezes é isso, a história que tem a ver com a gente também, nada, né? Faz parte da gente, são partes da gente que está ali, mas quando a gente se lança e se permite deixar fluir, muitas vezes o que vai acontecer é isso. Reviravoltas. No meu livro também aconteceram muitas reviravoltas, né? Até que eu disse, poxa, mas era isso, né? Então, acho que a escrita, principalmente quando seja o gênero que a gente vai estar trabalhando, mas quando a gente se convoca por uma história, por algo que vai se desenrolando, esse caminho do inusitado é uma coisa que não é só de tu pensar, mas eu vou por esse caminho ou não. Não, é tu te permitir, eu sigo um pouco esse caminho, é se permitir que a história vai te levando. Né? Não sei, é isso com vocês também? Sim, totalmente. Eu sento na frente do computador, eu penso, eu vou escrever isso. Chega e eu paro, olho assim, não vou escrever não. Apago, começo de novo, olho assim, agora tá meio termo, né? Mas eu posso melhorar. Então eu mudo de opinião todas as horas, né? Eu tenho um caderno onde eu planejo os livros, né? Que eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, confesso. Que eu sou cheia de ideia, eu leio muito e vou pegando cada parte do que eu leio, eu coloco assim, isso aqui dá, eu posso escrever também. Então eu tenho um caderno, já fazem 10 anos que eu tenho esse caderno. Tem cada pedacinho de cada livro que eu escrevo tem lá. As ideias, eu vou colocando tudo lá. Eu disse, vai ser isso? Não. Aí eu risco, escrevo de novo uma ideia. E assim eu vou. No telefone também eu tenho um bloco de notas, eu vou escrevendo as ideias. Que interessante esse processo, que interessante, né? Porque são aquelas coisas, eu também ando com o meu caderninho, né? Depois que eu disparei, né? Disparou esse processo em 2018, 2019, nunca mais eu fico sem caderninho. Tem que ter qualquer coisa, porque pode ser que alguma coisa apareça e tu fica com uma ideia ali. Mas é interessante esse processo que tu tem de poder jogar para um caderno, que isso vai se transformando em múltiplas histórias, né? Sim. Que a gente nem sempre sabe onde é que vai dar, mas... Nunca sabe, né? A gente nunca sabe onde é que a gente vai terminar. Então, é um processo muito... Todo mundo diz assim, Jéssica, como é que tu tem tanta ideia? Eu disse, não sei. Às vezes pode ser até no sonho. Eu lembro do sonho, eu disse, não, dá para escrever um livro. Escreva a ideia. Porque o nosso subconsciente, né, é muito interessante esse modo que a gente vai vivendo situações do dia. A Jéssica de 2022 não é a mesma Jéssica de 2017, quando estava iniciando, né? Na verdade, um pouco antes, lá em 2012, no ensino médio, que eu comecei a escrever livro. O meu primeiro livro foi em 2012, só que teve uma causalidade que apagou tudo. O primeiro livro não existe mais, mas eu tenho o rascunho dele em caderno. Porque no começo a gente não tinha o computador, né? Tinha um, mas a gente usava nós três. Aí a hora que queria, não podia. Então eu escrevi o primeiro todo num caderno. Bom, então tem caderno. Tem o caderno. Já tem algo que salva aí o primeiro livro. Só é reescrever ele, né? Melhorar ele, porque a gente, quando iniciou, eu não sabia como é que era um processo de tu sentar e escrever o livro, né? Eu fui colocando todas as narrativas, os personagens falando entre eles, mas eu não tinha a ação, o que envolvia, né? Então eu pretendo reescrever o primeiro livro. Que legal, que bacana.
E contigo, Diana, como é que é o teu processo de escrita? Nem a Jéssica comentou. Quando eu comecei a escrever, a gente não tinha computador, não tinha assim. Então eu comecei a escrever em caderno. Tem acho que uns 30 cadernos. Porque o primeiro livro da Melina, eu escrevi todo em caderno. Deu 7 cadernos do livro. Aí eu disse, não, o processo eu vou sentar, reescrever, passar para o computador, né? Que agora a gente está no mundo digital, então eu tenho que também me modernizar. Então eu passei todo o livro da Melina para o computador. E daí quando deu a pandemia, o início da pandemia, eu fiz um conto, escrevi um conto e mandei para a editora, participei do concurso, a editora gostou muito, então daí teve a oportunidade de publicar o Melina. Mas é que nem a Jéssica falou, o processo criativo para nós escritores é muito louco, porque de noite, tô dormindo lá, tenho um sonho, acordo, daria um livro. Pego agora o bloco de notas do telefone, anoto para não esquecer. E também eu costumo usar caderno também para criar personagem, então personagem para criar é bem mais, para mim é complexo, porque eu tenho que pensar na personalidade dele, como ele age com as outras pessoas, como o outro personagem vai ser inserido na história, né? Então é bem complexo. Então eu já tenho 10 personagens assim para os novos projetos criados, porque primeiro eu crio o personagem. Eu tenho que criar primeiro o personagem para depois criar a história. Eu acho que eu faço o reverso. Mas funciona, né? Porque esse livro, o novo livro, eu comecei criando a Ayla e o Bruno. Daí inseri os outros personagens, tudo conforme foi surgindo a ideia. Mas é bem... Nosso cérebro é bem complexo e ele tem 1 milhão de ideias que tu tem que colocar no papel e dizer, não, agora eu vou focar nessa história. Porque que nem a Jéssica, eu tinha também. Criar 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Só que não estava dando certo, que eu misturava os personagens. Eu disse, espera, esse não é daqui, é do outro livro. Aí, agora eu estou focando só no livro. Muito, muito interessante isso. Olha, eu confesso que eu tenho que escrever um de cada vez. Eu também tenho, assim, partes, né? Partes de livros. Então, eu sei que, por exemplo, tem esse que vai ser no segundo semestre, eu já tenho o próximo, né? Então, o próximo já tem algumas coisas que estão escritas, eu já sei mais ou menos a estrutura, enfim. Mas é aquilo, às vezes, de fato, eu tenho dificuldade, por exemplo, de poder escrever várias histórias simultaneamente, né? Até porque talvez os 3 livros, eles são um pouco esses, né? O primeiro, esse segundo e o próximo, eles são diferentes, né? Mas, então, se focar é importante, mas o mais importante é isso, é como é que nós, enquanto escritores, conseguimos despertar esse nosso desejo por aquilo que a gente está escrevendo, porque realmente o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele tem uma diversidade. Nós somos um mundo, um mundo no mundo. Então, e vários mundos, inclusive às vezes, né? Então, assim, a possibilidade da gente estar colocando na escrita e traduzindo isso, ela é imensa. Só que o processo de cada um acaba sendo diferente, porque é isso, se a gente começa muito cedo, é um jeito que daqui a um pouco se estabelece de outro, né? Cada pessoa é uma, né? Enfim. E agora é muito interessante a perspectiva de vocês serem 3 irmãs que são escritoras. Como é que é isso para vocês? Quem quer começar falando?
Eu gosto bastante, porque, como eu disse, a Jéssica foi a incentivadora de eu e da Aline começar a escrever. Então, a família é muito orgulhosa, né? Imagina, três irmãs dividir a mesma paixão, que é escrever e criar mundos diferentes, porque é a minha terapia, né? Escrever. Então, para mim e para Jéssica também é uma terapia. Como a gente sofria bullying por ser diferente na escola, então a gente teve um escape, né? Vamos criar, começar a criar nossa história. Nunca que a gente imaginaria que nós íamos ser escritora realmente, né? Poder dizer, eu sou escritora, nós somos escritora. Então, eu tenho muito orgulho da Aline e da Jéssica também, e cada uma criando suas histórias, mesmo que seja diferente, gênero diferente, mas eu consigo enxergar um pouco de mim nas histórias delas e provavelmente elas também conseguem enxergar eu nas histórias delas. Então, para mim é muito orgulhoso e, a gente vai fazer 28 anos em setembro e nunca que imaginou que a menina de 13 anos que começou a escrever seria a escritora e ser reconhecida também no município. Agora a gente tem os nossos amigos, todos que são muito orgulhosos, então pra gente é bem emocionante, até nossa, né? Parar de chorar. Parar e lembrar da nossa trajetória, né? Lembrar que a menininha lá de 13 anos com medo de se mostrar pro mundo, imagina, eu com 13 anos pensava assim, eu tinha uma ideia que eu queria ser escritora, né? Porque ou era cantora ou era escritora, porque eu também compunhava músicas, né? A gente escrevia música, só que a música nunca entrou na minha vida, né? Eu rasguei tudo que eu tinha e desisti. Então, olhar para trás e pensar, nossa, eu com quase 28 anos, ter 2 livros lançados, minhas irmãs, no mesmo sonho, a gente poder, né, estar junto nisso, que a gente sempre foi muito unida, né? Nós 3 muito unidos, e tá construindo a nossa história junto me emociona muito, porque é uma luta diária, né? É uma luta diária tu escrever e publicar. A gente publica de forma independente, né? A gente não tem incentivo, a gente publica com o nosso recurso. Então, assim, acho que é bem importante a gente falar dessa questão da escrita terapêutica, né? E de que a escrita é, antes de mais nada, terapêutica, né? Porque é nós que estamos ali no primeiro momento que vai encontrar outras pessoas por aí, né? Que vai ter uma sintonia, que vai ter uma ligação, né? Claro que nem tudo que a gente escreve, né? Ou tudo que a gente expressa através de um desenho, através de qualquer, se transforma de fato em alguma publicação, enfim, mas ela é um percurso que é terapêutico, é uma expressão, é uma forma da gente aprender a lidar com as nossas questões no primeiro momento, né? Enfim, como é que vocês avaliam isso? Realmente, para nós é uma terapia, porque muitas vezes tu tá se sentindo mal e não pode compartilhar com outra pessoa, né, o que tu tá sentindo. Então, tu escrever é uma forma de te conectar contigo mesmo, né, a gente mesmo. E a gente escreve, nem sempre é o que a gente realmente sente, mas consegue transformar para o personagem, né? Não é a Diana que está sentindo, mas é a Ayla desse livro, por exemplo, né? Do novo livro. Então, é uma forma de tu conseguir te expressar. Isso é muito importante, principalmente para quem não quer compartilhar alguma coisa. Muitas vezes tem dificuldade realmente em compartilhar o que sente com a outra pessoa. Mas escrever é uma forma de tu desabafar,
né? Colocar no papel o que tu está sentindo e muitas vezes é transformado em arte, né? A gente vê muitos poemas, né? Tem o nosso colega, nosso amigo Rolantense, também, o Renan, ele também consegue transmitir o sentimento dele nos poemas, então isso é muito bonito, né? Para mim, eu já ouvi de amigos que leram meu livro e daí disseram assim para mim: nossa, Jéssica, eu te vi ali na personagem. E eu, realmente, tem muito de mim nas minhas personagens. A insegurança, né, o medo de me mostrar minha opinião para as pessoas. Então eu acho que como eu escrevo é como eu me sinto realmente, porque muita gente diz: nossa, eu te vi na personagem. Meu sentimento vai totalmente na personagem. Tudo que eu tô sentindo, eu tinha uma fase muito revoltada. Eu tive uma fase muito crítica, que eu tava com muita coisa na cabeça, muito sentimento acumulado. Então eu escrevi, coloquei no papel, escrevi e li, e daí pensei: não mereço essa fase pra mim. Deixei lá, apaguei tudo que eu tinha escrito e disse: vamos seguir em frente, vamos mudar o rumo da história. Então, escrever pra mim realmente é uma terapia. Bem, meninas, acho que a gente pode pensar aqui que cada um de nós precisa encontrar esse caminho para trabalhar as suas coisas, seja através de uma expressão de arte, seja através da participação de um grupo, numa roda de conversa com os amigos, seja na terapia, não importa. Importa sim que a gente descubra formas que nos potencializem e que nos ajudem na nossa caminhada, né? Nos ajudem a se fortalecer diante das situações, enfim. Meninas, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui, né? Eu acho que é uma grande lição pra gente. A gente vai colocar os nomes, então, né? Bibliografia aqui das gurias, né? Dos livros que elas escreveram. Também vou estar colocando forma de contato com as meninas, né? Para que quem tiver interesse também saiba como encontrá-las, né? Então, gurias, o que vocês gostariam de falar, assim, dando esse último momento aqui? Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? E incentivar as pessoas a não desistir dos sonhos, como as meninas de 10, 12 anos atrás estavam começando. Vocês também podem começar e não desistir nunca, né? Porque depois que tu realiza um sonho, tu não para mais, tu vai querer mais e mais e mais. Então, não desistir, porque toda escrita é uma arte. Toda forma de escrita vai ter algum leitor, né? Não existe, eu escrevo, não vai ter ninguém que vai ler as minhas coisas. Sempre existem pessoas que acreditam na tua escrita, no teu potencial, e não desistir, nunca desistir. Muito obrigada. Também quero te agradecer pelo convite, sei que eu estou muito feliz, e de não desistir. O não a gente sempre tem, na nossa vida a gente sempre tem um não, então basta correr atrás do sim e nunca desistir, porque tu vai olhar a tua trajetória e vai pensar: que bom que eu não desisti. Não é isso, muito obrigada. Gratidão, meninas. E sim, a gente, nós vamos receber muitos nãos. Isso faz parte da existência, mas existe o sim. Cabe a gente ir em busca do sim, né? Não desistir, refletir, avaliar,
né? Às vezes, assim, a gente tem que rever algumas coisas para mudar rumos, como a gente falou aqui, né, das histórias que muitas vezes acabam se modificando, é isso, né? A gente não precisa também ficar assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não. Então, a gente não deve jamais desistir, né? A gente tem que procurar avaliar, refletir, né? E seguir, buscar novos caminhos. Então, meninas, muito obrigada, né? Muito obrigada a vocês, né? Que puderam estar aqui nos escutando, nos assistindo, e que a gente leve esses ensinamentos, né? Da conversa com os gurias, né? Que a gente possa sim estimular a literatura, a escrita, né? E assim, também trabalhar com a resiliência, com a nossa saúde mental, né? E com fomento à cultura e à arte. Até a